censurou e depois voltou atrás, é isso mesmo? Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, voltou atrás da decisão de censurar matérias jornalísticas com acusações a Juliene, ex-esposa do Arthur Lira, atual presidente da Câmara. Juliene acusa Lira de violência física, sexual, dentre outras coisas. Por que será que Xandão voltou atrás? A gente vai entender agora no Plantão do Meteoro. É isso mesmo, a gente está falando daquele caso da ex do Lira, a Juliene Lins. Eu vou chamar na tela a Dai Oliveira, aqui o @ da Dai, para vocês seguirem ela. Dai, me conta essa história. O Xandão primeiro censurou, agora liberou. O que aconteceu? Exatamente, o Alexandre de Moraes, né, como os bolsonaristas gostam de dizer, né, foi um ditador da toga ali no momento, sim. Ele promoveu na verdade, ele concedeu uma liminar para o Arthur Lira e deu o benefício da censura para algumas matérias jornalísticas que, na versão da família, dos advogados do Lira, da defesa do Lira, estariam ali indo de contra a sua honra, a sua integridade, eram ataques à sua imagem posteriormente ao PL 1904-24, que é aquele, né, que faz uma relação com pessoas que fizeram interrupção da gestação ao homicídio. E aí o Lira utilizou esse pensamento, né, da sua defesa. O Alexandre de Moraes concedeu a liminar de retirada, então, das matérias do ar, mas logo em seguida o Alexandre de Moraes pensou, opa, acho que não é bem assim como foi dito, não, e voltou atrás, revogou essa decisão, que é muito importante, porque vale lembrar que, neste caso, né, a Juliene Lins já tem alguns anos que ela denuncia o Arthur Lira por algumas questões, e dentre essas questões é o quê? A violência patrimonial, a violência física, a violência sexual. Ela também se coloca, ela informa que ela foi laranja, né, que ela teria ali tido o nome utilizado pelo Arthur Lira, que supostamente teria dito, declarado, né, que entregou mais de R$500 mil a ela, sendo que esse dinheiro, segundo ela, não foi declarado no TSE, ela não recebeu esse dinheiro, então ela ainda se coloca nessa posição. Então, são muitas denúncias que, posteriormente, o Alexandre de Moraes identificou, olha, realmente são denúncias, tem boletim de ocorrência, é uma outra linha, não são ataques, são denúncias e um jornalismo que foi feito aqui nessa linha. Pelo menos ele voltou atrás. Mas vamos assistir a matéria que traz aí, primeiramente, né, que houve essa tentativa aí, vamos chamar assim de censura, porque isso não tem como se chamar de outra forma. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou retirar do ar, censurou reportagens sobre a acusação de agressão feita pela ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira. Foram 2 vídeos e 2 textos jornalísticos com afirmações de Juliene Lins, ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que ela teria sido agredida pelo parlamentar. A medida atendeu a um pedido feito pela defesa de Lira e abrange o vídeo de uma entrevista dada à Folha em 2021 pela Juliene, outro da mídia Ninja, uma reportagem do Terra e outra do Brasil de Fato sobre este assunto. Na entrevista que deu à Folha, em Alagoas, 2021, a ex-mulher de Lira disse que o parlamentar, então candidato à presidência da Câmara, a agrediu fisicamente e depois a ameaçou para que ela mudasse o depoimento no processo em que afirmou ter sido agredida pelo deputado em 2006. Depois desse recuo, Lira foi absolvido em 2015. Moraes fixou um prazo de 2 horas para a remoção, o que inclui qualquer postagem com conteúdo veiculando matéria idêntica à dos mencionados, sob pena de multa diária de R$100 mil. O ministro tem concedido, nos últimos dias, ordens de remoção de perfis e páginas na internet a pedido de Lira, do presidente da Câmara. A reportagem em vídeo da Folha foi derrubada da página do jornal no YouTube por volta da meia-noite. O relato de Juliene também deu origem a um texto escrito que não foi incluído no pedido de censura de Lira a Moraes. Juliene foi casada por 10 anos com um deputado com quem tem 2 filhos. Na entrevista à Folha, em 2021, ela chorou 4 vezes e mostrou deformações no abdômen, causadas pelas supostas agressões da época. Em outubro de 2020, havia solicitado à Justiça de Alagoas medidas protetivas
contra o deputado. Ela disse ainda ter sido usada como laranja. A reportagem, na época, procurou Lira, fez a sua parte, né? Que, em nota assinada por seu advogado, afirmou que o conteúdo das declarações da ex-mulher era requentado e que ele havia sido absolvido das acusações dela no STF. As declarações de Lira foram colocadas nos conteúdos divulgados pela Folha. Olha, pelo menos ele informou, né? Pelo menos a sua defesa informou que é requentado e não disse que eram falsas, né? Eis uma questão. E é isso, por isso que posteriormente, né, essa notícia já foi a notícia, a primeira do Alexandre de Moraes ter suspendido, dando o parecer favorável a liminar do Arthur Lira. Vamos assistir agora, que foi justamente a matéria em que houve a revogação do pedido depois. Sobre o impeachment dele relacionado ao Arthur Lira. Alexandre de Moraes, que tinha determinado ali a censura a reportagens que tratavam de denúncias contra o presidente da Câmara, voltou atrás e recuou ontem e determinou que o YouTube mantenha no ar uma entrevista de 2021 da Folha de São Paulo com a ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira. Juliane Lins acusou Arthur Lira de agressão e de usá-la como laranja. Moraes tinha atendido um pedido de Lira para remover esses conteúdos das redes sociais em meio às críticas do projeto de lei do aborto. Lira acionou o STF na segunda-feira pedindo a remoção da entrevista da ex-mulher dele à Folha e a outras matérias também em outros locais. Alexandre de Moraes atendeu o pedido de Lira no dia seguinte. E aí foi criticado por isso. Recuou ontem. Moraes entendeu que alguns dos links que o presidente da Câmara queria tirar do ar eram de matérias jornalísticas publicadas há tempo e não ataques contra Arthur Lira. Vamos lá, professor Mairovich, como é que o senhor analisa? Vamos lá, Daiane Oliveira, como você analisa? Ótimo, muito obrigada, porque eu já ia dizer justamente, professor Mairovich, que ele estava ali falando da possibilidade de impeachment do Alexandre de Moraes. E sim, existe essa possibilidade, né? Se o Alexandre de Moraes, de fato, tivesse uma tentativa de censura de um ato, porque censura é um ato inconstitucional, de acordo com nossa Constituição, né? Se ele tivesse mantido a decisão e fosse uma decisão de caráter político, a manutenção dessa censura, ele poderia, sim, sofrer um processo aí de impeachment. Mas, assim que foi identificado, vamos lembrar que ele recebeu as informações da defesa de que haveria, então, um ataque à sua imagem por essas né, novas informações não, mas novas matérias que vinham sendo divulgadas aí, com a entrevista da Juliane Lins, e ele acatou naquele momento, mas logo em seguida, após identificar, né, o que estava acontecendo, ele voltou atrás e manteve as matérias jornalísticas. Para mim, foi mais uma lógica de erro do que erro, imperícia, do que uma censura explícita, porque a gente vem acompanhando as decisões do Alexandre de Moraes e não são de uma linha, né, de tentativa de silenciamento, tentativa de cerceamento de informações. Não é muito nesta linha. Uma outra questão que a gente também pode identificar é o seguinte, né? Lira, em nenhum momento, ele imaginou que com um projeto de lei ele fosse ter tanto alarde e fosse ter a sua caixinha de Pandora, a sua vida, de uma certa forma, devastada. Eu falei fora porque eu estou aqui lendo o chat e tem sempre tá surgindo fora Lira. Mas é exatamente isso. O Lira, ele viu ele já vai sair da casa, mas ele viu a sua vida, de uma certa forma, devastada, em informações que antes estavam sendo ali escondidas, sigilosas, mantidas ainda à margem, agora elas surgem à tona e dão uma outra ótica, um outro olhar para as próprias decisões que o Lira veio tomando ao longo dos seus últimos anos, né? Esse projeto de lei que fala de uma forma de legalizar a violência contra a mulher e ainda mais tortura contra mulheres vítimas de outras violências, que o Arthur Lira passou em 24 segundos, aprovou um caráter de urgência em 24 segundos, uma pessoa que é acusada de violência sexual pela ex-companheira, diz muito sobre, né, a forma de descaso para com os direitos das mulheres, para com questões muito óbvias que é a dignidade da mulher. Né? Então, a gente não pode esquecer quem é que está à frente dessa casa e como é importante
presidências da Câmara, do Senado, em momentos de projetos como esses, que ferem a dignidade e integridade do sujeito, né, da pessoa. Mas, pelo menos, dessa vez, o Alexandre de Moraes voltou atrás, e a gente vai, né, as investigações, os processos já foram arquivados dentro do Supremo Tribunal Federal, mas o que a gente espera é que a Juliane Lins ela tenha o direito, que é o que ela está pedindo, de ser ouvida na Câmara, de ter, né, sua voz amplificada, porque ela faz denúncias muito graves contra o presidente daquela casa, e ela não foi ouvida à época, e ainda assim agora ela ainda luta para conseguir ser ouvida, e quase por pouco, né, as matérias que ela já deu entrevistas anteriormente também poderiam ter sido retiradas. A gente poderia, inclusive, não estar hoje aqui falando sobre esse caso a decisão de Moraes tivesse sido mantida, que é um absurdo. Esse é o ponto principal aqui nessa decisão do Alexandre de Moraes, né? É um absurdo, imagina. É realmente peça de censura quando você derruba reportagens jornalísticas. Porque está ferindo... Bom, isso tem o jurídico do Lira para isso. Ele vai lá buscar os direitos dele. Mas não se derruba reportagem jornalística. Inclusive, não é reportagem jornalística nova, né? É algo antigo, de coisa de 2021 que foi derrubada, né? É só porque voltou à tona, aí está sendo votada a PL, ou melhor, discutida a PL, né? E aí o Lira se sentiu envolvido nesse tema, o que quem fez essa correlação tem todo o direito de fazer. Porque o presidente da casa, que tem uma acusação dessa por trás, está pautando com urgência uma PL dessa, a correlação ela acaba sendo feita, né? Então, claro, o Lira tem todo o direito de se defender das acusações e tudo mais. Agora, o ponto não se pode derrubar uma matéria jornalística apenas pelo pedido da defesa. Isso não é correto juridicamente e nem de forma nenhuma, nem mesmo eticamente falando. Dai, mais algum ponto que você queira trazer? Não, ficamos por aqui. Esperamos, né, que a Juliane traga mais bombas aí contra o Lira. Estaremos aguardando aí para avaliar também. E para você que ficou até agora, peço para você dar um like, se inscrever no canal. E olha aí na tela QR Code para você também se tornar membro do Meteoro. Grande abraço. Até a próxima.